Uma boa noite a todos nós, irmãos, que sejamos todos bem-vindos. Vamos unir nosso pensamento num só para sintonizar com esses irmãos de luz e de amor e através deles chegar ao nosso Mestre Jesus, para agradecer a Ele a oportunidade que nos deu de aqui chegarmos, agradecer a Ele pelo dia que passamos, por essa noite na qual adentramos, pelos nossos lares, nossas famílias, nossos familiares. Agradecer, mestre amigo, pelos nossos amigos, por essa doutrina que nos esclarece e nos consola, pela presença desses irmãos abnegados do bem. Agradecer, Jesus amigo, pela vida dos nossos seres queridos. E vos rogar a sua presença junto a nós, através desses irmãos de luz e de amor, nos envolvendo nas suas bênçãos e proporcionando a nós os recursos necessários na realização do nosso trabalho. Em especial nosso amigo Daniel, que é o responsável pelo tema de hoje, que ele possa receber toda a assistência necessária para apresentar o seu trabalho da melhor forma possível e que nós possamos absorvê-lo e retornar aos nossos lares melhores quando aqui adentramos. Nessa simples e humilde prece, nós demos por aberto a primeira parte do nosso trabalho, passando a palavra então ao nosso amigo Daniel, que é o responsável pelo tema da noite de hoje. Que assim seja. Uma boa noite a todas, a todos, sejamos todos bem-vindos a esta casa de paz. Que possamos então sintonizar com a espiritualidade amiga, a fim de nos repovoarmos destas boas energias que nos revigoram e nos predispõem aos enfrentamentos da vida. Em meses anteriores nós estivemos aqui e abordamos um tema que tratava de cuidar do corpo. Neste dia, neste mês, nós nos utilizamos do Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 17, sede perfeitos, cuidar do corpo e do espírito. Ali, naquele momento, a ênfase foi proporcionar entendimento quanto aos cuidados do corpo para benefício do espírito. Nós ali trouxemos a concepção de que ambos devem viver em harmonia para que, na plenitude, nós possamos gozar dos melhores recursos, da melhor oportunidade, estando saudáveis como um todo, de corpo e alma, de corpo e espírito. Hoje, nós objetivamos falar da nossa essência espiritual. Falar dos cuidados que nós devemos ter enquanto espíritos imortais que estamos aqui reencarnados vivendo mais uma experiência, a fim de crescermos, evoluirmos espiritualmente e evoluirmos intelectualmente. Neste sentido, eu não me utilizo mais daquele capítulo 17, mas sim do capítulo 2, Meu Reino Não É Deste Mundo, onde aí estão abordadas algumas questões, como por exemplo, a vida futura, o ponto de vista, a realeza de Jesus e uma realeza terrestre. E para que nós iniciemos esta nossa reflexão da noite, eu vou citar João, capítulo 18, versículos 33, 36 e 37. Pilatos, tornando a entrar, pois, no palácio, e tendo feito vir Jesus, lhe disse: Vós sois o rei dos judeus? E Jesus lhe respondeu: Meu reino não é deste mundo. Se meu reino fosse deste mundo, minha gente teria combatido para me impedir de cair nas mãos dos judeus. Mas meu reino não é aqui. Pilatos então lhe disse: Sois, pois, rei? E Jesus lhe replicou: Vós o dissestes, eu sou o rei. Eu não nasci e nem vim a este mundo, senão para testemunhar a verdade. Qualquer um que pertença à verdade, escutará a minha voz. Nesta passagem, nós encontramos 3 ensinamentos que nos vão falar sobre a vida futura, a realeza de Jesus e o reino. E no capítulo em específico, nesse capítulo 2, nós vamos iniciar então sobre
a vida futura, entendimento da vida futura, uma vez que Jesus, quando trouxe até nós a Boa Nova, o seu Evangelho, ele nos preparava para a vida futura. Ali ele pedia um entendimento dos seus ensinamentos para que nós fruíssemos já desta compreensão e empreendêssemos a mudança. Promovêssemos então a reforma íntima que nos possibilitaria ganhar voos melhores para outras oportunidades que estavam por vir. Então eu abraçava uma ideia mais espiritual do meu ser e me libertava daquela concepção materialista. Por que isto? Porque ao tempo de Jesus, a compreensão dos judeus quanto à vida futura era um tanto limitada, um tanto vaga. Claro que eles tinham ideia sobre a vida futura, claro que através dos seus profetas, muitas informações chegaram até eles. E muitos dos legisladores foram que adaptaram a lei de tal forma que aquele povo dali para frente empreendesse essa reforma moral. Mas essa reforma moral estava mais conceituada nas obrigações ritualísticas daquele povo. Então a lei era muito dura, muito severa, mas não possibilitava que o verdadeiro sentimento ou o mais puro sentimento predominasse entre aquele povo, que era o amor. Jesus, numa concepção que abraçava a todos, trouxe esse entendimento mais profundo do amor e a partir dali possibilitou que as pessoas ou aquele povo, tendo conhecimento disso, empreendesse esta reforma. E nisso se passou muito tempo, pelo menos 2000 anos da chegada do Cristo, da disseminação da Boa Nova e da oportunidade que através desta concepção nós poderíamos sim promover esta mudança. E várias foram as doutrinas que surgiram sobre esta vida futura, uma vez que o entendimento chegava a nós a cada momento e a nossa ideia, a nossa concepção se ampliava. Então muitos acreditaram sim nesta vida futura, mas uma vida futura que ditava o nosso estado, quando desencarnados, um estado ditoso ou um estado de sofrimento e perturbação, fossem os nossos feitos na vida terrena, no tempo em que nós passamos aqui. Outras concepções vieram, por exemplo, de um Deus que realmente foi o Criador, criou o universo, povoou este universo, mas uma vez o povoando, se distanciou e deixou que os seus filhos lidassem com as suas vidas. Tiveram aqueles que não acreditaram em nada, achando que nós éramos frutos do acaso e o que o acaso governava as nossas vidas. E o Espiritismo chega até nós e nos revela uma vida futura que está atrelada às nossas escolhas, os nossos feitos, enquanto reencarnados nós estamos, enquanto nós lidamos com as provas que são sugeridas ou por nós escolhidas, que nos dão a possibilidade de melhora diariamente. E esta vida futura apresentada pelo Espiritismo, e eu digo Espiritismo porque tantas outras crenças, tantos outros segmentos apresentaram esta vida futura, mas não com tanta clareza quanto nos trouxe a doutrina espírita, a doutrina dos espíritos. Esta clareza que nós temos da vida futura hoje nos oportuniza que nós deixemos esse estado passivo de viver ou de contemplar a vida. Todo dia nós acordamos, todo dia nós deixamos o leito, deixamos a cama, fazemos a nossa higiene, nos alimentamos, vamos para o trabalho, cuidamos dos nossos, empreendemos esforços por aquilo que é necessário. Mas digo que uma grande parcela ainda dos que estão aqui não percebem a sua essência espiritual. Não percebem que aqui estão vivendo mais um estágio
neste seu processo evolutivo e que esse estágio lhes possibilitará uma vida futura melhor, ao passo que estes façam bom uso dessa oportunidade. É importante que nós abracemos os ensinamentos do Cristo, porque nos deixou o Cristo, através da sua boa nova, um roteiro para que nós seguíssemos, que empreendêssemos esforços por seguir esse roteiro, a fim de termos a Ele, Jesus, um modelo para todos nós. E a partir desta concepção de vida futura, nós devemos abraçar o ponto de vista que nos diz que nós somos passageiros deste trem, desta embarcação, deste planeta. Nós aqui, então, estamos com um objetivo muito concreto, né? Mas nós não devemos nos prender em demasia a esta estada, uma vez que nós somos seres espirituais. Nós retornaremos à pátria espiritual e na pátria espiritual nós gozaremos dos feitos que empreendemos enquanto aqui estivermos e também de toda a nossa história advinda do passado, o passado que por nós já foi desenvolvido. Estaremos lá com os nossos, com aqueles que se afinizaram a nós, aqueles que desenvolveram relações conosco. Então, é muito importante que nós enxerguemos o verdadeiro propósito de nós estarmos aqui. O mundo, ele nos apresenta oportunidades diariamente. Hoje nós vivemos num mundo um tanto acelerado, que pede de nós muita iniciativa, que sejamos proativos, e com isso, por vezes, nós vivemos quase que no piloto automático e deixamos em segundo plano esta nossa essência espiritual, essa essência que pede que nós vivamos de acordo com os ensinamentos do Cristo. É dito através do Evangelho segundo o Espiritismo, nesse capítulo 2, que tem duas formas de nós abraçarmos esta oportunidade. Tem aqueles, então, que se ligam a esta vida material de tal forma que, quando libertos desta vida, e uma vez não utilizado este tempo de forma eficaz, são vistos, ou melhor, se autoavaliam como pobres, porque pouco empreenderam aqui e lhes parece que, em retornando à pátria espiritual, voltam como pobres, porque veem todos os recursos que amealharam, que juntaram aqui, se esvaírem de uma hora para outra. Aqueles que, por sua vez, se ligam à vida futura, não deixando de realizar os seus feitos aqui, mas tendo a certeza de pertencerem a uma vida espiritual, estes são ricos. Ricos porque, em dado momento, retornam ao plano espiritual, mas sabem que aquela perda, aquilo que deixaram aqui, mesmo aqueles laços que parecem ter se quebrado, mas que na verdade não foram, porque os laços de amor, eles são inquebrantáveis, eles terão vida duradoura. E os bens ou as relações que porventura ficaram paradas naquele momento, lhes são pouco penosas, pouco dolorosas, porque voltarão todos a se ver. E eles entendem que perderam uma parcela desta sua riqueza, mas pouco lhes importa, porque eles darão continuidade à sua vida e são ricos porque abraçaram a verdadeira vida, que é a vida espiritual. Neste capítulo, nós encontramos passagens que nos falam, acima de tudo, da realeza de Jesus. E depois um relato de uma rainha, que aqui foi uma rainha, e que retorna à pátria espiritual, e lá vê que ela não era tão grande quanto imaginava. Mas falemos primeiro de Jesus, e falemos desta realeza de Jesus,
este que para nós é um mestre, um modelo, este que, segundo a questão 625 do Livro dos Espíritos, é classificado como o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de modelo e guia. E abracemos Jesus como aquele modelo que deve ser perseguido para nós neste projeto de crescimento, de autoafirmação, de desenvolvimento das nossas virtudes. Abracemos esse Espírito que, de forma singela, chegou a este planeta, né, nascendo em uma manjedoura junto aos animais, dando uma perspectiva de humildade, vindo assim de forma muito humilde, mas que trazia uma missão das maiores que nós temos visto, ou se não, sem sombra de dúvidas, a maior que nós vimos, que era nos libertar dessa ideia materialista e superficial da vida. Neste dia a dia, por vezes, nós temos visto se desenvolverem através dos meios de comunicação, nas redes sociais, na mídia, estes que de uma hora para outra parece que brilham, que ficam em evidência, que estão na vitrine e que por vezes são abraçados então como exemplos, como modelos, parece que trazem ideias extravagantes, mas que ao mesmo tempo que foram geradas, logo em seguida caem. E nós, por vezes, numa concepção superficial da vida, abraçamos a ideia de nos parecermos com estes, de abraçarmos estes ensinamentos, ou pelo menos esta perspectiva, e atrelar esta perspectiva à nossa vida. Como que o estrelato, a fama, o sucesso fosse capaz de nos garantir autossuficiência neste mundo, ou preenchimento. Quando nós falamos do corpo, quantos não têm se deixado iludir por estas tendências que ditam que o corpo é que deve prevalecer quanto à nossa exposição, deixando o espírito, a nossa essência, a segundo plano, não permitindo que nós trabalhemos, burilhemos o espírito, que deve sim sair daqui melhor, vitorioso, alcançar os feitos, as provas que foram projetadas a ele ou por ele. Jesus para nós é um modelo, porque Jesus abraça a todas essas qualidades que nós buscamos e que, sem sombra de dúvida, alcançaremos nesta nossa jornada. Este Espírito, então, que chegou de forma humilde, que abraçou a todos, que não escolheu eleitos, não deixou de auxiliar aos seus necessitados, não esteve distante quando era necessário que alguma máxima, alguma moral ali estivesse. Andou então com ricos, pobres, adúlteras, ditas prostitutas, mulheres que eram tidas de má vida, mas que na verdade insuflavam esta ideia para a sociedade, e a todos trouxe essa possibilidade, essa perspectiva de mudança. E cabe a todos nós, através desta jornada, buscarmos Jesus, termos Jesus como referência, enxergarmos Jesus ao nosso lado como aquele que deve ditar a nossa conduta, a nossa moral no dia a dia. Se nós elegemos aqueles que para nós se tornam exemplos, é importante que eu abrace as qualidades de Jesus e que eu pense sempre como Jesus agiria, o que Jesus nos ensinou nesta jornada. Quando nós seguimos o roteiro, este capítulo, e nos deparamos com o relato desta rainha que aqui esteve e que se dizia algo muito grande,
algo que tinha adoração pelo seu povo, alguém que era portadora de títulos, de riquezas, de honrarias e retorna à pátria espiritual, nós lembramos de um capítulo do Céu e Inferno, capítulo 7 do Céu e Inferno, que vai nos falar do Código Penal da vida futura. Vai ditar como vai ser, como será a nossa estada quando nós retornarmos ao pátria espiritual e nos depararmos com a nossa consciência. O que a consciência estará falando de nós, uma vez que nós não teremos mais as riquezas, a superficialidade, a materialidade para nos tirar a atenção. A atenção estará voltada para tudo aquilo que eu fiz, tudo o que eu empreendi, a benefício meu ou a benefício dos meus semelhantes. E o Código Penal da vida futura, ele fala exatamente dos maus feitos que eu executei para comigo, mas também para com os meus irmãos, e o arrependimento que está por detrás. Quando eu me vejo fracassado naquilo que eu poderia ter feito e no tempo desperdiçado. Vamos ver exatamente o que o capítulo nos fala. Aqui, a completa felicidade prende-se à perfeição, isto é, a purificação completa do espírito. Toda imperfeição é, por sua vez, causa de sofrimento e de privação de gozo, do mesmo modo que toda perfeição adquirida é fonte de gozo e atenuante de sofrimentos. Esta passagem nos deixa bem claro que, para que nós eliminemos os arrependimentos, os sofrimentos da nossa vida, é preciso que eu abrace esta proposta de, a cada dia, buscar melhorar. Melhorar no sentido de me autodescobrir, de sondar a minha intimidade, verificar quais são as imperfeições, em que armadilhas eu ainda me coloco, eu mesmo me coloco, e ali para frente assumir um compromisso de não mais cair nestas armadilhas. Nós somos seres falhos, nós somos seres imperfeitos que estamos estagiando aqui e por vezes ainda, vamos dizer, nós vacilamos neste projeto, mas nunca devemos desistir desse projeto. Quando eu falo que é preciso haver um equilíbrio entre corpo e espírito, entre corpo e alma, é necessário que eu busque então esta harmonia de um para que o outro se beneficie e assim também sucessivamente de um para outro. Quando eu deixo de me abastecer enquanto espírito de boas coisas, o que acontece? O corpo acaba padecendo pelo excesso de atividade fútil, vazia, que eu assim sobrecarrego o meu corpo físico e por sua vez ele acaba sofrendo com isso e as enfermidades chegam. Quando eu me atrelo a ambientes que são conflituosos, quando por sua vez eu utilizo de substâncias que desgastam ao meu corpo físico, né? Ou mesmo quando eu tomo atitudes no campo moral passíveis de julgamento por mim mesmo, e acaba me desarmonizando e consequentemente o corpo se desarmoniza com tudo. Buscar a perfeição é buscar um estado maior ou melhor de felicidade ao longo desta nossa trajetória, de uma felicidade que é relativa aqui, mas que um dia se tornará absoluta. O arrependimento, conquanto seja o primeiro passo para a regeneração, não basta por si só. São precisas a expiação e a reparação. Arrependimento, expiação e reparação constituem, portanto, as três condições necessárias para apagar os traços de uma falta e suas consequências.
O arrependimento suaviza os traços da expiação, abrindo pela esperança o caminho da reabilitação. Só a reparação, contudo, pode anular o efeito, destruindo-lhe a causa. Do contrário, o perdão seria uma graça, não uma anulação. Tudo começa pelo arrependimento. E para quando eu devo deixar este arrependimento? Quando eu devo me arrepender? A partir do momento em que eu tenho a minha consciência desperta. A partir do momento em que eu consigo frear este meu orgulho, estes sentimentos que estão dentro de mim, estes que causam estas dissidências com os meus irmãos, e realmente ter a certeza de ter cometido um erro e buscar me arrepender primeiramente, buscar a reparação, buscar estar em paz com o meu irmão, para que com isso o sofrimento de uma expiação mais severa não precise chegar até mim, para que eu promova esta mudança. Como conclusão desta nossa exposição, que tem como objetivo, e aí voltamos ao tema inicial, que é trazer reflexão sobre a minha essência espiritual, nós deixamos as seguintes palavras. A ideia clara e precisa que se faça da vida futura proporciona inabalável fé no porvir, fé que acarreta enormes consequências sobre a moralização dos homens, porque muda completamente o ponto de vista sob o qual encaram eles a vida terrena. Não fosse nós confiarmos, termos a certeza nesta vida futura, a certeza que aqui nós nos preparamos para gozarmos uma vida espiritual mais próspera, uma vez tendo bem utilizado este momento, todos os ensinamentos do Cristo cairiam por terra, porque ele nos prepara para a vida futura. Ele prepara uma estada melhor para nós a partir do momento em que eu abraço estes seus ensinamentos e que eu tomo a ele como meu mestre, como meu modelo e como meu guia. Busquemos então manter estes ensinamentos do Cristo para a nossa reflexão, abracemos a oportunidade, tendo a certeza de que sairemos daqui melhores de quando aqui chegamos. Então, irmãos, dando sequência ao nosso trabalho, como a gente sempre faz, vamos trazer, através do nosso pensamento, na nossa tela mental, aqueles irmãos que queremos auxiliar por alguns segundos, na certeza absoluta que essa equipe espiritual vai chegar a cada um, e levando a cada um aquilo que for necessário e o merecimento de cada um. Por alguns segundos, então, vamos mentalizar esses irmãos e logo após faremos a prece da família para darmos sequência ao trabalho. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita, Pai, a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dê hoje, perdoai, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que têm nos ofendido, mas não nos deixes cair em tentação, mas livre-nos de todo o mal. Agora seja. Que assim seja, convidamos os irmãos que vão trabalhar em paz, para se dirigir para a sala de paz, na certeza